Policiais militares fazem operações de combate ao tráfico de drogas em 6 comunidades do Rio. Na Zona Sul, eles estão na Rocinha, Vidigal, Chapéu Mangueira e Babilônia. Na Zona Norte, no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, e no São Carlos, no Estácio, na região central. Na Rocinha, os policiais do BOPE tentam prender os criminosos que travaram uma guerra e deixaram a comunidade em pânico no último domingo. 8 deles já teriam sido identificados. A terça-feira na Rocinha, Zona Sul do Rio, começou em clima de aparente tranquilidade. Mas os fogos estouram no morro a qualquer momento. Os moradores falam com medo. Está tenso ainda. Um pouco medo, mas a gente tem que viver com isso, né? O pessoal fica apavorado mesmo, né? Mas fazer o quê? O trânsito estava normal e as ruas de acesso à comunidade com algum movimento. Em toda a cidade, 12 escolas e 6 creches da prefeitura estão com aulas suspensas. 5.900 alunos foram prejudicados. 3.208 são da Rocinha. As clínicas da saúde e o centro de saúde devem funcionar até às 5 da tarde. Policiais ocupam a Rocinha em pontos estratégicos para evitar novos confrontos. Os tiroteios na comunidade começaram no final de semana, depois de um enfrentamento entre traficantes de facções rivais. 4 pessoas morreram. Os tiros atingiram os cabos de energia e transformadores. Alguns moradores estão sem luz desde domingo. Em nota, a Light informou que só efetuará o reparo completo quando houver condições de segurança na comunidade. O transporte urbano funciona normalmente. Nessa madrugada não houve confrontos na Rocinha, mas as polícias civil e militar seguem com uma operação em 6 comunidades para combater a ação de criminosos. Alguns moradores da Rocinha relataram toque de recolher na noite passada, mas de acordo com a polícia, não existem provas para essa afirmação. Ontem, vários estabelecimentos, inclusive um supermercado, encerraram as atividades às 6 da tarde. O conflito entre os traficantes era acompanhado pela polícia há algum tempo. A facção Amigos dos Amigos planejava invadir a Rocinha para derrubar o comando de Rogério 157, que teria se juntado ao 3º Comando Puro, a facção rival. Além da Rocinha, a operação da polícia para combater o crime organizado acontece em outras 5 comunidades: Vidigal, Chapéu Mangueira e Babilônia, São Carlos e Morro dos Macacos. Se em algumas dessas comunidades o clima é de guerra, em outras, os moradores aproveitam o turismo para empreender. As comunidades do Rio já foram mais atrativas aos passeios turísticos. Elas já ficaram cheias de estrangeiros e brasileiros ávidos por conhecer a cultura de favela ou mesmo ter uma perspectiva diferente da cidade. Sheila já conduziu visitantes de vários perfis. Das mais variadas idades, de variadas profissões e nacionalidades, todos eles. Os turistas de estrangeiros realmente têm muita curiosidade para ver, até porque é o berço da nossa cultura, né? O berço do samba e tudo. Os lugares turísticos, eles se constituem a partir de uma conjunção de interesses de governos, interesses de turistas, de agentes do mercado, agentes locais, né? Então tem que se recuperar esse interesse, né? De todos esses atores, para que o fluxo o fluxo de turistas seja retomado. Mas com a crise na segurança pública na cidade, algumas comunidades já não são mais visitadas. Depois de pacificada, a Rocinha, na Zona Sul, foi a primeira a receber visitantes, mas ainda esta semana é alvo de operação policial. A Rocinha foi palco de confrontos recentes entre facções rivais do tráfico de drogas. A favela Santa Marta, na Zona Sul, apresenta uma realidade diferente. A primeira comunidade a receber a política de pacificação é hoje uma das mais visitadas. Por ali passaram famosos. Michael Jackson tem uma estátua lá no alto. A visita do artista em 1996 impulsionou a economia na região e moradores da comunidade aproveitaram para empreender. Ali, a redução das visitas não foi tão sentida pelos comerciantes. A gente não pode ficar pensando em crise, pensando em coisa ruim. A gente quer apenas uma oportunidade de mostrar de como realmente é, de como a gente vive. E a cidade tem que entender que menos de 0,5% das pessoas que moram em favelas trabalham com coisas ilícitas. Continuo visitando sem problemas e agora, né, como nós estamos no Rock in Rio, é um período também que cresce o movimento. De forma geral, a crise de segurança pública no Rio foi um dos motivos para a queda de 320 milhões de reais no turismo do estado nos 4 primeiros meses deste ano.
Os dados estão no levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A CNC estima que quando a criminalidade avança 10%, a receita bruta das empresas que dependem do turismo recua, em média, 1,8%. Caiu o movimento, no geral, no turismo no Rio de Janeiro. A gente sentiu isso muito, tá? Mas em relação a impactar o turismo nas comunidades, não. Apesar das dificuldades em conter a violência no Rio, a professora de turismo acredita que o roteiro das favelas já é um atrativo consolidado. A Rocinha é a que a gente diz a nossa paradigmática favela turística, né? Ela é um modelo, né, vamos dizer assim. Né? Mas outras favelas também já tinham fluxo de turistas antes das unidades de polícia pacificadora. Né, e se consolidaram no mercado e mantêm fluxo de turistas, ainda que com crise de segurança, enfim, ainda mantém um fluxo de turistas. Nosso papel é justamente isso, mostrar que existe mais de 99% das pessoas que moram em favelas, que são do bem e buscam seus dias ao sol, e é nisso que a gente foca no turismo aqui no Santa Marta. E agora há pouco, a Secretaria Municipal de Educação atualizou o número de alunos sem aulas nesta terça-feira por causa das ações da polícia em comunidades do Rio. Já são mais de 6 mil. Apenas na Rocinha, 3.350 crianças não foram às escolas e creches na manhã de hoje.